Olá, começando mais um O Estrangeiro, nosso videocast de política internacional do Brasil de Fato, toda semana aqui com grandes temas do noticiário internacional, sempre com a visão popular dos fatos. Bom, você deve estar notando aqui uma diferença, né, na voz, na pessoa aqui. Lucas Stanislau, que deveria estar aqui, hoje está numa missão importante com seu bebê, inclusive um abraço para Lucas. Eu sou Camila Salmásio, diretora de podcasts aqui do Brasil de Fato. Vou com você hoje nessa missão de apresentar o estrangeiro. Não estou sozinha e hoje nós temos mais uma novidade muito interessante, eu diria, que é uma bancada 100% feminina. Olha aí, a gente não teve isso até hoje aqui no estrangeiro. Comigo aqui, Monize Ravena, coordenadora de áudio e vídeo aqui do Brasil de Fato, apresentadora, às vezes faz matéria também. Então, assim, Monize altamente gabaritada para estar aqui. Bem-vinda, Moni. Oi, Cami. Oi, todo mundo que nos assiste, que nos escuta. Aqui a gente faz de tudo, né? No Brasil de Fato. E aí que com a gente também tem sempre o nosso time de correspondentes, né? Do Sul Global. Então o Brasil de Fato tem correspondentes na Rússia, na China, em Cuba e na Venezuela. E o Estrangeiro vai ao ar toda quinta-feira, às 10 da manhã. No YouTube do Brasil de Fato, a gente tá ao vivo agora lá. Mas também no Instagram, no Facebook, no X, aí, o ex-Twitter. Também fica disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify. Então, se você gostou, encaminha, compartilha para o seu amigo, para sua amiga que está a fim de acompanhar a visão popular do mundo aqui no estrangeiro. Sim, e o estrangeiro, ele é feito com você que está aí também. Então, manda sua mensagem, sua pergunta sobre o tema, né, dessa semana. Você pode participar pelo chat do YouTube ou lá depois nos nossos canais de podcasts, né? Sempre abaixo da descrição do episódio tem um momento ali para você repercutir esse episódio. Você pode acompanhar também pelas outras redes, colocar ali o @ do Brasil de Fato, tuitar o assunto da semana também. A gente está atento aqui também para repercutir a sua notícia, a sua opinião aqui. O Brasil de Fato é feito de muitas vozes. E hoje o tema tá quente, né, Moni? O tema da semana, um tema que traz pra gente sempre muita preocupação, mas também rende muito assunto. Hoje a gente vai falar da posse as perspectivas para o novo governo de Donald Trump, que volta à Casa Branca dos Estados Unidos, a volta da extrema-direita ao governo. E para conversar com a gente sobre isso hoje, a gente tem o Gabriel Vera Lopes, nosso correspondente do Brasil de Fato, falando desde Havana, em Cuba. Quando a gente estava preparando esse episódio, eu fiquei pensando que, de fato, o Brasil de Fato faz o contrário da mídia comercial, que geralmente reporta sobre a América Latina dos Estados Unidos. Então a gente vai reportar sobre os Estados Unidos desde a capital cubana, Havana. Tudo bem, Gabo? Oi, pessoal, tudo bem? Salve, salve. Gabo, tudo bem? Eu já começo te perguntando, Gabo, Cuba foi um alvo, né, as primeiras decisões de Trump. Trump recoloca, então, Cuba na lista de países que apoiam o terrorismo. Não deu tempo nem de comemorar, eu acho, porque Biden faz isso no apagar das luzes do seu mandato, dia 14, e logo no dia 21, Trump já recoloca Cuba nessa lista, né? Como é que repercutiu na ilha essa informação? Bom, foi, como você está falando, né? Nem foi uma semana, foi 6 dias e Trump já voltou a colocar a Cuba dentro dos países patrocinadores do terrorismo. É bem importante entender uma coisa, é uma lista, a lista dos países patrocinadores do terrorismo que faz o Departamento de Estado dos Estados Unidos. E é o mesmo Departamento de Estado, a semana passada, falou que não tinha motivos para manter a Cuba dentro dessa lista. Mas, como vocês sabem, segunda-feira, quando foi a assunção de Trump, ele volta a colocar dentro deste pacote que ele firma, assina, de voltar para trás um monte de medidas que tinha colocado Trump, tinha colocado Biden. Então, o que aconteceu aqui? Bom, eu acho que era uma medida esperada, por um lado. Todo mundo estava sabendo que isto podia acontecer. O que foi inesperado foi o rápido que aconteceu. Eu acho que ninguém
achava que ia acontecer isso no primeiro dia, na primeira hora dele ser presidente. Então tinha esta ideia de que isso vai durar algumas semanas, alguns meses, e vai voltar a falar, voltar a colocar a conversa sobre o que está acontecendo, mas foi bem rápido. Então, eu acho que nas ruas nós saímos, né, com o Brasil de Fato, a falar com o pessoal na rua, e o que tinha era, eu não sei, tipo, uma mescla entre tristeza e uma mescla também entre certo ódio, né? Porque ao final de conta, é o pessoal, é a população, é o povo o que sofre isto. Uhum. Então, é ver como eles, com este cinismo, eles falam de defender os direitos humanos, fazer, não sei, liberdade de expressão, a liberdade, ou seja, e você vê como tão crudamente eles estão brincando com a ilha, né? Porque não tem outro jeito de falar o que aconteceu. Se uma semana você, como país sério, né? O Departamento de Estado dos Estados Unidos fala, não tem motivos, e na outra semana fala, não, eu não importo se tem ou não motivo, só vou colocar de novo, porque tem que sofrer a ilha. Bom, eles estão brincando, né? Com a população. Sim, está para além dos fatos e das relações verdadeiras, né? A gente tem um fato muito político, com certeza. E a gente viu, de fato, nessas primeiras horas, né, nesses primeiros dias do novo governo Trump, uma série de decretos dessa perspectiva, né? E quem está aqui com a gente hoje também, que vai ajudar a gente a analisar essa situação, é a Stephanie Brito, da Assembleia Internacional dos Povos, nossa comentarista aqui do Estrangeiro. Muito obrigada, Stephanie. Bem-vinda. E eu já queria começar conversando contigo sobre... A gente tem falado bastante sobre o retorno da extrema-direita ao poder como resumo desse novo mandato do Trump. O que isso pode significar na prática, né? Quais os significados disso para o impacto da geopolítica? Quais os impactos globais que a gente já pode inferir desse novo mandato? Bom, feliz ano novo para todo mundo. Eu fico feliz de estar aqui de volta. Bem-vinda. Bom, eu acho que antes de falar do governo do Trump como extrema-direita, é importante também esclarecer que o Partido Democrata vem num movimento consistente de uma guinada para a direita. E o governo do Biden também representou isso, inclusive na política externa. Então, eu acho que isso nos ajuda também a ver o pouco contraste, de certa forma, que a gente enxerga entre ambos partidos, mas isso não quer dizer que não teria diferença entre os dois governos, assim. Eu achei muito interessante o discurso do Trump da inauguração. A gente vê ele usar toda uma série de termos, de palavras que até para a esquerda têm um significado, são importantes. Ele fala de soberania, ele fala de liberdade, ele fala de libertação, ele fala também de questões que têm a ver com prosperidade, com igualdade. E o que dá a entender, primeiro que eu acho que é importante nós analisar, que a extrema-direita conseguiu, de certa forma, através de um longo período de neoliberalismo também, de ressignificar toda uma série de conceitos que são nossos também. Então, por exemplo, quando ele fala de soberania, ele está falando sobre uma ideia de que os Estados Unidos têm que se reerguer frente ao mundo. A lógica disso é que, segundo ele, a avaliação que ele faz, e ele fez uma campanha muito intensa nesse sentido, que os Estados Unidos está sendo humilhado no plano internacional. Que todo mundo está usando os Estados Unidos, que está tirando proveito dos Estados Unidos, e que quem está pagando a conta de tudo isso é o povo americano, né? Obviamente isso é falso. Na verdade, a situação real é o contrário. E os Estados Unidos que abusa da soberania dos outros. Mas o que está se propondo é um governo que eu acho que vai ter muito teatro político. Muitos movimentos, muitas ações para sinalizar essa retomada de assertividade, de autoridade no plano internacional. Então ele faz, por exemplo, coisas que, na verdade, são muito insignificantes já no primeiro dia. São insignificantes na prática, mas para esse teatro político que ele busca construir, eles são importantes dentro dos Estados Unidos. E antes de falar dessas coisas que ele faz, eu queria um parêntese.
é muito importante esse teatro político dentro do país. Por quê? Porque o que realmente está se propondo é uma aprofundada das políticas neoliberais dentro do país. Está se propondo uma redução dos impostos para assim, manter a redução de impostos para os ricos e para as grandes empresas, para empresários. Está se propondo uma política de menos regulamentação, tanto da tecnologia digital como também das transações financeiras, que já passou por um período de bastante liberalização. Está se propondo também um relaxamento das leis trabalhistas. Está se propondo não aumentar o salário mínimo, que nos Estados Unidos o salário mínimo federal não teve reajuste faz 15 anos. Então é importante, como são medidas que na verdade são muito impopulares, é importante gerar um teatro político que distrai e que também gera uma ideia de que a retomada econômica é por outro lado, assim, tipo, e que tem a ver com essa recolocação dos Estados Unidos no plano internacional como uma potência a se respeitar. Então, para falar de algumas das coisas assim que eu diria são insignificantes, aí o Trump retira os Estados Unidos da OMS. Sim. É insignificante. Ele já havia feito isso no outro mandato. Ele já tinha feito, e ele disse, porque nós pagamos muito e China paga pouco. Mas a quantidade que os Estados Unidos está pagando para a OMS é insignificante dentro do orçamento do país. Então, aí ele vai fazer coisas que eu acho que também a recolocação de Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo corresponde muito mais a essa ideia de tentar caracterizar o outro governo numa coisa assim, tipo... eles relaxaram nossos princípios, eles não cuidaram da segurança do país. Ele falou isso muito na inauguração. A ideia do Biden como um governo fraco, né? Com um governo fraco, com um governo que não protegeu as fronteiras nacionais, como um governo que estava aberto a uma negociação diplomática com outros países, sem proteger os interesses dos Estados Unidos, coisa que é totalmente falsa. E aí recolocar, e então ele está numa certa narrativa de eu vou consertar tudo aquilo que foi bagunçado pelo último governo e por muitos governos que o antecederam, assim, eu estou aqui para consertar as coisas. Então é importante para ele reverter tudo que o Biden fez, porque esse contraste é importante e porque esse teatro político é importante para ele conseguir de fato levar adiante as reformas que estão sendo projetadas. É uma perfeita jornada do herói, né? Ele delimita os inimigos, eles contra nós, né? Os americanos para eles, os norte-americanos. Mas tem outras coisas também que me chamam a atenção, vou até trazer o Gabo para nossa conversa de novo. Ele deixa claro o quanto ele é um negacionista, né, Gabo? A gente já teve medidas ali, que é a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Ele tem um convite formal para vir à COP30, que acontece esse ano aqui no Brasil. Outras proteções ambientais também já foram retiradas nesses primeiros decretos que ele já canetou nesses primeiros dias. Qual que é o impacto que você acredita que vai ter na COP30, tendo Biden, tendo Trump com essa postura e muita gente esperando que alguém falasse isso, alguém puxasse esse carro, né, do agronegócio, que é mentira, que nós tivemos 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais em 2024, colocando a questão do clima nesse lugar, desmerecendo, né, essa pauta. Bom, acho duas coisas. A primeira é que o sul global e a América Latina e o Caribe é um espaço bem sensível ao câmbio climático, ao calentamiento global. Então, as consequências do que não está sendo feito são consequências que atingem muito mais os pobres e muito mais aqui em Latinoamérica, na África, no sul global. E depois, eu acho que é um sinal, né? É um sinal para os grandes empresários a nível mundial, é um sinal para as classes dominantes a nível global, que não tem que fazer um esforço, que não é preciso porque o país mais importante, entre aspas, não vai fazer nada com tudo isto. Então, não é que Estados Unidos tinha feito muito com Biden, com os democratas, coisas assim, mas eu acho que isto, o
o que acontece com isto é que ele dá via livre para todos os atores negacionistas, tanto dos empresários, mas também políticos, para lograr derribar qualquer programa, qualquer luta por incluir coisas, pautas do câmbio climático, incluir tratados, incluir conversas políticas sobre isso. Então, eu acho que vai ser um problema, e é um problema bem grande para a humanidade. Nós vemos, o ano passado foi o ano mais quente da história da humanidade, e tudo dá para pensar que nós vamos numa situação de muito deterioro ambiental. Então, o que não é feito hoje não é que nós podemos fazer dentro de 15 anos. Não é que, bom, vamos esperar até que este cara saia. E também tem outra coisa que eu fiquei pensando com a pergunta, que não é só a política de Washington. Também é tudo Silicon Valley. Também é tudo esses novos empresários que têm também esta visão negacionista, que tem um grande controle com a mídia, com a opinião pública, com as redes sociais, que também tem este discurso de que tudo isso do câmbio climático é mentira. Então, também nós temos o desafio, não só político, não só estatal, de construir acordos, mas também vai ser cada vez mais difícil construir um debate público sobre a importância disto. E vou insistir com isso de novo. O mais importante é que o câmbio climático afeta todo mundo, isso é verdade, mas está afetando com mais força aos pobres e ao sul global. Então, eu acho que as soluções e as novas ideias e a capacidade de mobilização e de construir algum tipo de esperança tem que vir do sul global. Queria trazer de novo para a gente continuar a conversa. A gente falou bastante, me chamou muita atenção essa análise, tanto do Gabo como da Stephanie, dessas primeiras medidas e o impacto que isso tem internamente para os norte-americanos. Mas queria trazer vocês dois para uma outra, para a gente pensar como deve ser a política do Trump para duas regiões específicas do mundo, para a América Latina e para o Oriente Médio. Que diferenças essenciais ou que semelhanças, né, entre os republicanos e os democratas vai ter, quais as diferenças com o governo do Biden, o que permanece para essas duas regiões? Bom, eu posso falar sobre o Oriente Médio. A gente já viu uma diferença, eu acho que não é só a mídia criando uma narrativa. É verdade que o Trump, de certa forma, conseguiu gerar o cessar-fogo que não estava sendo conseguido pelo governo Biden durante vários meses. A gente vê isso porque os termos do cessar-fogo não mudaram. Eram os mesmos termos que estavam na mesa faz vários meses, e isso demonstra que a questão não era a intransigência do Hamas, senão a intransigência do Israel. E o que tudo indica é que os negociadores que o Trump enviou para Israel chegaram com muita mais assertividade a dizer, é isso, vocês têm que aceitar esse cessar-fogo porque vai ter assim, a gente não vai continuar dedicando recursos para esse processo, né? Isso não quer dizer que o cessar-fogo vai durar, né? O Israel já, de certa forma, indicou que internamente que eles pretendem retomar a guerra depois de 6 semanas, mas isso a gente ainda não sabe. Mas eu acho que o Trump tem tende a perseguir uma política internacional muito mais pragmática e menos ideológica, no sentido de ver onde que estão as oportunidades, que brigas ele precisa comprar e quais ele pode evitar. E o governo Biden teve uma tendência meio, ter certos princípios invioláveis, por exemplo, a defesa do Israel, e outros assuntos. Então, acho que o Trump tem um perfil muito mais de negociação. Isso não quer dizer que vai ser um governo menos bélico, não necessariamente. O que eu acho é que vai ter uma estratégia diferente para enfrentar os seus inimigos. Agora, a gente já está vendo dele um discurso muito, muito agressivo em relação ao México em particular. Que é muito preocupante, porque é possível que ele de fato leve adiante essas políticas. Ele está propondo
uma tarifa, uns aranceles para as exportações do México, que seria realmente muito grave para a economia mexicana. E ele está propondo também uma deportação em massa, que pode ser difícil, na verdade, de executar, porque tem muitos... isso requer uma violação dos direitos dos estados também, que muitos estados que abrigam e onde moram muitos imigrantes são governos democratas que não vão se prestar tão automaticamente a facilitar essas deportações. Então, eu acho que também essa ameaça das deportações pode fazer também parte desse teatro político. Ele sinaliza que ele vai fazer, para depois ele dizer, viu, os democratas não me deixam fazer, porque eles são, enfim, né, são defensores de pessoas que estão prejudicando a segurança dentro do país. Mas eu acho que em questões assim, de diferenças muito grandes, os objetivos dos Estados Unidos não mudaram. Eles estão tentando de conter o crescimento econômico da China e também estão tentando de eliminar o que eles consideram como inimigos assim, do seu governo, que é o Irã, que são todos os governos, todos os países que têm armas nucleares, de certa forma, porque essa é a questão. Os países com quem os Estados Unidos realmente não pode entrar num conflito de guerra são países que têm armas nucleares. Porque a ameaça disso reverter para uma guerra nuclear e afetar os Estados Unidos também são muito grandes. Então, eles não podem perseguir um conflito frontal. E eu acho que o Trump é consciente disso. Eu não acho assim, que tão facilmente, assim, às vezes os analistas falam, é iminente uma guerra nuclear com o Trump. Eu não acho. Eu não acho que necessariamente isso se desenvolve com esse novo governo. Uhum. É até um alívio, né, ouvir isso, porque acho que a postura do Trump é de latir. Ele tem latido ali, Canal do Panamá, Groenlândia, e para ver quem corre, né, para ver quem faz esse jogo dele, essa postura, essa persona que ele adotou bastante agressiva, né, mas pode ser que também isso tudo seja uma grande jogada, uma estratégia, né. Mas isso não quer dizer que que esse governo, porque também a gente tem que separar uma coisa e entender muito bem. Tem o presidente, que sim, o presidente é determinante na política externa do país, mas tem o Departamento de Defesa, que é um monstro muito grande, assim, a burocracia mais grande do governo, tem um orçamento absurdo, tem uma lógica interna e também tem uma agenda política que tenta de levar adiante e às vezes atropela os presidentes para levar adiante essa agenda. Então, eu acho que não está dado o que vai dar. Assim, a gente tem que sempre ver o Estado, perceber que não é um monolito, vai ter conflitos internos em relação a como enfrentar essas ameaças. Eu acho que ele tende a ser mais pragmático, menos ideológico. Eu acho que ele tende a fazer esse teatro, mas isso não quer dizer que não vai abrir um novo conflito. Agora, por exemplo, em relação ao Irã, tudo indica que os Estados Unidos estão buscando derrubar o regime, que quer dizer evitar uma guerra, mas chegar nos mesmos objetivos, né? Então, buscar que se reverta, que a República Islâmica perda o Estado. Eu acho que essa vai ser a tentativa. Agora, como isso será feito, a gente não sabe. Queria passar para o Gabo, lembrando também, Gabo, que a gente, olhando mais especificamente para a América Latina, o Marco Rubio, o secretário de Estado do Trump, tem origem cubana, né? Ali muito próximo das elites cubanas que migraram ali para os Estados Unidos. Então, acho que também se puder falar um pouco de quanto ele, da postura dele, né, de qual deve ser a influência dele no governo. Tanto aqui como na Venezuela, o pessoal não fala muito de elites cubanas, falam de máfias cubanas, porque Cuba sofreu 60 anos não só de bloqueio, mas também de agressões que foram feitas desde Miami, financiadas, organizadas. E Marco Rubio é um cara que foi financiado e toda a sua trajetória política tem sido financiada e impulsada por estes grupos de extrema-direita que sempre existiram em Miami, tem 60 anos, mas eu acho que o que é bem importante para pensar agora é que tem, por primeira vez, uma gravitação, uma força dentro do governo que nunca tiveram. Porque não é só Marco Rubio. Se nós olhamos todos os caras que têm
alguma trajetória com Latinoamérica, com Miami, que estão lá no governo, eles não são a maioria, mas têm um peso muito importante. Então, isso é uma primeira sinal para nós pensarmos qual vai ser a política para a Latinoamérica. A Latinoamérica é uma coisa importante, Latinoamérica e o Caribe é uma coisa importante para os Estados Unidos, sobretudo por uma coisa que é bem importante, que é a outra cara do confronto com China é o controle de Latinoamérica. Então, quando nós estamos falando que Estados Unidos está confrontando, está com uma nova guerra fria com China, com tudo a agressividade, que eles entendem que é o maior desafio China, bom, eles têm que cuidar, entre aspas, o seu espaço vital, que é a América Latina e o Caribe, onde China tem muita influência. Então, uma coisa não está separada da outra, é parte do mesmo confronto político. Então, eu acho que isso é o primeiro. O segundo é Marco Rubio, Christopher Lauder, que é o segundo de Marco Rubio, Maurício Claver Caroni, incluso Mike White, ministro de Segurança. São todos caras que vêm de Miami, que têm peso na política flórida, que têm peso na política com Latinoamérica. Então, todos esses tipos de coisas, migração, narcotráfico, mudança climática, relação com os governos latino-americanos, também atravessada por as pautas personais deles. Então, vai ser uma coisa bem presente a Latinoamérica. Nós já escutamos o do Canal do Panamá, que qual é o problema com o Canal do Panamá? O Canal de Panamá é o lugar onde o 40% do comércio dos navios com que os Estados Unidos comerciam passam por Canal de Panamá. E qual é o problema que tem Estados Unidos? Que as inversões de China no Canal de Panamá são uma ameaça para a segurança, entre aspas, dos Estados Unidos. Então, de novo, como Latinoamérica e China são duas coisas que ficam enroladas, né? Sempre na mesma coisa. O que eles falam sobre Venezuela ou sobre Cuba? Bom, o problema é que vocês têm muita relação com o Irã, têm relação com China, têm relação com Rússia, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, esses são um pouco, eu acho que a ideia que eles vão ter de como se relacionar com o continente. E porque eu acho que também tem um motivo político dentro dos Estados Unidos, que é Donald Trump ganha fazendo uma muito boa eleição por primeira vez depois de muito tempo dentro do eleitoral latino. Então também ele tem que procurar como consolidar esse eleitoral, como consolidar esse voto, como consolidar toda essa força política que seja parte de um novo tipo de republicanismo. Então, acho que também é ganhança interna, mas também política externa. Uhum. E, Stephanie, você falou muito da dificuldade de executar essa política anti-imigratória que o Trump se propõe a fazer, mas a gente tem dados, né, de que os imigrantes, eles foram os que mais votaram em Trump, né? Ele teve uma maioria ali de imigrantes votando em Trump. E quando ele diz, né, ele fala que não são bem-vindos, ele também aumenta a violência, a xenofobia contra essa população que já tem as suas comunidades ali nos Estados Unidos também. Isso pode ser, dentro da política imigratória, isso pode ser um grande problema, né? Sim, mas é importante primeiro que é muito difícil analisar o voto migrante se a gente olha ele como um monolito, porque há uma grande diversidade de comunidades migrantes nos Estados Unidos e elas são muito diferentes umas da outra. Por exemplo, o Gabriel falou dos cubanos nos Estados Unidos, são muito diferentes, por exemplo, dos centro-americanos nos Estados Unidos. Os indianos nos Estados Unidos são muito diferentes dos palestinos. Então, eu acho que é difícil dizer, o voto imigrante foi para o Trump.
Eu não acho que isso não dá para cravar isso. Não dá para cravar isso, definitivamente. Eu acho que tem setores do voto imigrante que são mais imigrantes que são ideologicamente de direita, porque já vêm sendo de direita dos seus países, principalmente, ou porque são de um nível econômico muito mais alto, que vêm por outras correntes migratórias que não são as que ele está direcionando o seu discurso. Agora, eu acho que não, esse povo que votou nele não é o povo que vai ser atingido pelas deportações, obviamente. E pela violência. E pela violência, obviamente, né? Mas eu acho que, como eu falei, eu acho que muito mais um teatro político, o que não quer dizer que não vai ter redadas. Mas é importante que os Estados Unidos vêm fechando a fronteira faz muito tempo. Só que, economicamente, é muito difícil para o país se sustentar se fosse fazer o tipo de deportações massivas que ele está propondo. Isso não quer dizer que não vai ter deportações, eu acho que vai ter. Eu acho que não vai ser na escala que ele está dizendo, porque vai ser difícil de levar adiante e porque a intenção dele não é levar adiante. Sim. Um outro aspecto que nos chamou muito a atenção aqui no Brasil, de fato, nessa cobertura, é que mesmo que essas ações elas façam parte também, né, desse teatro político, a cobertura da imprensa no Brasil tem sido extremamente declaratória, né? Então, ela sempre a partir do que o Trump tem anunciado, com pouca problematização, amenizando as ações, usando um tom mais leve para fazer a cobertura, né? O que a gente chama de jornalismo declaratório. Ao mesmo tempo que ele tem grandes apoiadores que detêm, né, sobretudo essas big techs, as redes sociais. Então, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk estão ali entre os apoiadores mais famosos, digamos, do Donald Trump. É uma estratégia que tem um poder de persuasão muito alto para dentro dos Estados Unidos, mas também para fora, né? E aí eu queria te ouvir, Gabo, um pouco sobre isso, sobre a presença e o possível apoio dessas big techs a esse novo governo do Donald Trump. Vimos lá no ato de Assunção que tinha os principais CEOs das Big Techs. Por isso eu acho que nós temos que pensar, né, que Miami e Silicon Valley estão tendo o mesmo peso com que no década do século XX tinha Wall Street e Washington, né? Personal político e setores da burguesia, dos empresários que apoiam o governo. Então, eu acho que aí nós temos que pensar que o que está acontecendo é a possibilidade, todavia é uma possibilidade, não é certeza, não tem certeza disto, de que este tipo de novos empresas, de novas comunicações, com tudo o complexo que são isso, por a capacidade que tem de influir nas eleições de outros países, na conversa pública, estão tendo um nível de poder que nunca tiveram até agora. O caso de X, do ex-Twitter, é bem paradigmático, e também o que fez Mark Zuckerberg com isto de Facebook, de tirar todas as precauções de fake news e coisas assim. Então, eu acho que isso é um desafio para todo progressismo, para todo democrata, no bom sentido, para todos os povos, de pensar como essas empresas privadas estão tendo um poder dentro da Casa Branca e como elas estão influindo também, ou vêm influindo, na conversa pública e na criação de sentido comum na população, e como nós, aqui do Sul Global, temos que pensar estratégias para combater isso. Da mesmo jeito que tem mídia pública e privada, eu acho que nós temos que também começar a pensar se não é necessário que existam também formas públicas de redes sociais, coisas assim, que compitam com o X, com o que seja, e que tenham um controle democrático do funcionamento, que não seja só a vontade de generar dinheiro através da raiva, da xenofobia, coisas assim, né? Poder construir outras coisas, porque o que não pode acontecer é ficar de braços fechados, chateado, falando tudo isto é muito ruim. Nós temos que ter algum tipo de proposta, né? Também.
Sim, eu estava aproveitando, ouvindo o Gabo falar e dando uma olhada aqui no chat do YouTube, muita gente comentando aqui esse assunto, né, chama atenção, infla as pessoas a comentarem, darem as suas opiniões também. E o José disse, só mulher nessa mesa. E é isso mesmo, repercutindo aqui essa novidade aqui do estrangeiro nesse momento que a gente está. E eu quero aproveitar e dizer para o José que, para além de ser só mulheres aqui, o Brasil de Fato, ele tem uma cobertura jornalística independente, de qualidade, sempre comprometido com as pautas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, se você quiser acompanhar a gente mais do que esse videocast aqui, assina a nossa news, que é o boletim, né, do Brasil de Fato. Toda semana você recebe no seu e-mail ali informações de qualidade, bastidores de coberturas especiais que o Brasil de Fato sempre faz aqui também. E essas análises, né, do nosso time aqui de jornalistas da casa, de convidados também, sempre com essa visão popular do Brasil e do mundo. Para assinar é fácil, você tem aqui no link, na descrição do episódio, o link para você assinar, mas eu te dou aqui também que é brasildefato.com.br/boletim. Você coloca seu e-mail e logo a gente conversa com você lá pelo seu e-mail também. Então não deixa de participar aqui com a gente. Já já a gente volta para o chat para ver mais coisinhas ali. E a nossa news essa semana, para quem já entrar aí, também é sobre esse assunto, sobre a posse e as perspectivas do governo de Donald Trump. Tem bastante material exclusivo, segue a gente lá. Eu queria falar agora, gente, de BRICS, que também foi um assunto que ficou bastante na pauta, né? Depois da posse ali do Donald Trump. E aí a gente tá num ano em que o Brasil preside, né? Tá na presidência desse bloco, né? Dos BRICS. E aí entender com vocês se tanto o Brasil como os BRICS podem ser alvo desse governo, né? O que vocês já entendem que pode ser só teatro político, mas que tipo de relações podem ser afetadas? Ele tem falado em taxação de produtos, então que outras medidas ele pode, de fato, concluir? Qual a análise, tanto da Stephanie como do Gabo? E pensando que Lula vai presidir os BRICS esse ano, né? Então tem ali um poder de... A cúpula no Brasil, isso. Então tudo isso. Bom, eu acho que para o governo dos Estados Unidos, atualmente o governo brasileiro não está adotando políticas que o governo considera tão problemáticas. Então, por exemplo, o Brasil não está hoje com agenda muito enfática em relação à construção dos BRICS, nem em relação ao estreitamento de uma relação com a China. Inclusive também o fato do Brasil ter adotado uma postura fria por não ser crítica à Venezuela, também coloca o Brasil no lugar de não ser um país que o governo dos Estados Unidos, seja do Biden ou do Trump, considera um problema. Então eu tendo a pensar que, embora o Trump tenha uma relação pessoal com a família Bolsonaro e obviamente preferiria um Bolsonaro no poder do que um Lula, eu não acredito que o governo Trump hoje enxerga o governo brasileiro como um governo que se está interpondo, que é um adversário, o que é um obstáculo para a política americana no continente. Eu não acho que isso vai ser uma preocupação. Inclusive, eu acho que assim, é mais interessante ver quanta força e quanto interesse o Brasil está colocando na construção dos BRICS. Eu acho que isso é importante, porque independente do que os Estados Unidos possa tentar fazer para sabotar os BRICS, o que hoje é uma maior contradição é a composição atual dos BRICS. Porque tem muitos países dentro dos BRICS e eles têm diferentes níveis de interesse na construção do instrumento, né? Por exemplo, a Índia hoje em dia não está botando muita força no desenvolvimento dos BRICS. E eu acho que são mais as contradições internas dentro do BRICS o que coloca desafios para a construção do que a pressão que os Estados Unidos está jogando diretamente nos BRICS. Agora, essas contradições internas dos BRICS correspondem à pressão que os Estados Unidos está colocando nos países individualmente, de certa forma, colocando alternativas de desenvolvimento, alternativas de relação econômica, como é o caso da Índia. Então, por exemplo, os Estados Unidos está tentando de fazer um jogo com a Índia de dizer você não precisa entrar num processo de cooperação tipo BRICS, porque você pode virar a nova China. A nova, grande economia asiática que está gerando o crescimento que a China gerou e que é essa fábrica do mundo, né? Então tá fazendo um jogo por fora dos BRICS. E eu acho que isso tende a funcionar quando os governos são ideologicamente
não tão dedicados ideologicamente à questão da soberania nacional. Então, acho que no caso do Brasil, se o Brasil tivesse políticas específicas que, de certa forma, ou trouxesse propostas para os BRICS que fossem em contramão da agenda dos Estados Unidos, aí pode gerar uma certa fricção. Se a gente olha os temas que o Brasil escolheu, a presidência do Brasil escolheu 5 temas para os BRICS esse ano, que eu acho que são temas bem acertados. Eles querem falar sobre a inteligência artificial, que precisamente essa participação dos Big Techs no governo do Trump corresponde ao interesse que eles têm de liberalizar o desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial. E é isso que eles estão procurando e por isso que eles entraram nesse governo com muita força e com muitas doações. Então, o Brasil está tentando de colocar em pauta a questão de que é um perigo. Eu acho que isso é bem positivo. Outro ponto na agenda é cooperação Sul-Sul, que eu acho que é importante. Outro é a questão da cooperação da saúde, que de fato com essas movimentações que os Estados Unidos têm de tipo, não vamos botar força na OMS, etc., eu acho que vai em contramão. Tem também o tema da questão climática. Então são grandes temas, assuntos muito importantes que de fato o atual governo dos Estados Unidos representa uma oposição a tudo aquilo que o BRICS no Brasil está tentando. E outro é o sistema monetário financeiro internacional, óbvio, né? Uhum. Então, são agendas que são próprias dos BRICS, mas eu acho que o Brasil escolheu temas que são acertados. Mas temos que ver como isso se desenvolve na prática, que políticas estão sendo propostas para ver que tipo de ações isso pode gerar dos Estados Unidos. Mas eu tendo a achar que essa não é a prioridade. Os Estados Unidos vai ficar muito mais numa linha de tentar de sabotar o crescimento da economia chinesa e tentar de ir pressionando aliados e potenciais aliados a contribuir com esse esforço de sabotar o crescimento da economia chinesa. Gabo, concorda com essa opinião da Stephanie? Estamos, por enquanto, fora do alvo de Trump, do alvo direto, né? O que acontece é que eu acho que nós temos que pensar em diferentes níveis, né? De novo, para mim, eu acho que para Trump, nesta presidência, Latinoamérica e o Caribe é bem importante. E o BRICS tem um país muito importante de Latinoamérica, que é Brasil. Então, o problema não é se o governo de Lula tem boa relação ou não com Washington. O problema é qual é a política de Estado de Brasil e qual vai ser essa política para aprofundar ou não essa cooperação Sul-Sul. O que eu acho também é que esta cooperação Sul-Sul, ou os BRICS como um instrumento do Sul global, é uma possibilidade, não é uma realidade. Então, a agressividade que vai ter os Estados Unidos com os BRICS vai ser simétrica, ela vai ser dependendo de quantos BRICS logrem construir que deixe de ser uma possibilidade e seja uma realidade cada vez mais concreta. Nós podemos pensar na desdolarização. Todavia não tem muitos instrumentos para esse tipo de comércio ou não tem instrumentos de desdolarização a nível global. Mas se os BRICS avançarem nisso, eu acho que os Estados Unidos vai colocar algum tipo de problema, não só para os BRICS, senão com todos que querem fazer alguma coisa parecida com isso. Este ano começou o ano com 2 países que são muito importantes para a geopolítica do continente, ingressando nos BRICS, que é Cuba e a Bolívia. Bolívia tem eleições este ano. A esquerda em Bolívia está num problema grande. E Cuba também tem um desafio, né? Porque se os BRICS se tornassem uma realidade de cooperação, o bloqueio deixa de asfixiar como está asfixiando a Cuba até agora. Mas isso não está acontecendo agora. Ou seja, o ingresso de Cuba nos BRICS não vai
mudar o problema que tem Cuba com o bloqueio. Nos BRICS, como estão agora. Mas, de novo, se você tem um caso de um país como Estados Unidos que instrumentalizam o bloqueio para combater um governo que eles não gostam, e você tem instrumentos a nível global que permitem que esses governos possam sair, escapar da asfixia que genera o bloqueio, bom, isso é um problema para os Estados Unidos. E eu acho que eles vão tratar de evitar que isso aconteça. Sim, é assunto, né, Moni? Sim. É assunto. E aí, pra gente interrompendo esse assunto de hoje, a gente tem umas ótimas notícias, né? Que a gente tava... Hoje, agora, nesse minuto, saiu a lista dos indicados ao Oscar. E o filme Ainda Estou Aqui e a Fernanda Torres, ambos foram indicados. Uhul! Então a gente interrompe nossa programação normal, ainda que com um nível e de contradição. Mas pra também dar essa notícia... É um filme, pra quem ainda não viu Ainda Estou Aqui, a gente recomenda muito, né? Um filme que retrata a ditadura militar no Brasil. E agora, vamos para nosso quadro preferido. Terra plana. Claro que o assunto não se encerra aqui, né? A cobertura desse governo Trump, a gente continua. O Brasil, de fato, estará na resistência com um olhar muito atento ao sul global, o que está acontecendo, os impactos do trumpismo, né, para todos esses países. Então, continue acompanhando a nossa cobertura no site, nas redes sociais, assine nossa news. É muito importante o seu apoio também nesse momento que é de resistência, né? A imprensa comercial, num tom mais declaratório, mas a gente precisa de análises profundas, como nós tivemos aqui com Stephanie, com Gabo, inclusive muito latino esse programa, Sim. Muito bom ouvir esses sotaques aqui, a gente celebra tudo isso também, mas vamos agora para um momento mais soft, digamos assim, do programa, se bem, gente, que eu tô pensando aqui que os últimos foram tão competitivos que eu tô achando que daqui a pouco esse quadro vai ser cancelado aqui no Estrangeiro, então, por favor, nos apoiem nesse quadro também, porque ele precisa continuar, né? Roda a vinheta. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Só pra gente relembrar, a Stephanie estava aqui nos primeiros episódios, já brincou de terra plana aqui com a gente, mas esse é o momento do quadro onde a gente faz uma curadoria especial aqui de notícias bizarras da conjuntura internacional e traz para vocês aqui só esse filezinho. Então, Monize, eu e Gabo temos uma notícia e o nosso voto será de Stephanie, ela que vai decidir qual é, para quem vai o nosso troféu Bolacha Terra Plana dessa semana. Bom, Moni, vamos começar com o Gabo, né? Vamos, Preferência para o Gabo. Qual que é a sua notícia de hoje, Gabo? Bom, não é de hoje, mas está acontecendo estas últimas semanas, estes últimos dias, que o Steve Bannon está bravo com o Musk e ele fez uma entrevista onde diz que ele não pode aceitar o Musk dentro do governo porque o Musk é racista. Então ele tem que se voltar para Sudáfrica e que ele vai fazer tudo o possível para tirar o Musk, que é racista e é um cara xenófobo, etc., do governo. Eu achei engraçado como um cara que foi o articulador, o principal operador político da extrema-direita a nível internacional, agora está um pouco, não sei, tipo, assustado com a criatura que eles mesmo criaram. Também são coisas de internas políticas, eu não acho que Bannon esteja muito chateado por os latinos, os negros, ou o que seja, mas eu achava bom ficar de olho com este tipo de problemas entre eles. O cara descobriu agora, né? Tudo isso ele, descobri agora que eles foram ao poder. E você, Moni, o que traz pra gente? A gente vai ter que pôr regras aqui, né? Porque o governo Trump é tão bizarro que vai ser difícil a gente sair de notícias bizarras daquele lugar, né? A gente tem nossos preferidos aqui. Eu ainda tô bem empolgada, bem emocionada com essa indicação do Ainda Estou Aqui, né? Na verdade, foram 3, foi indicado em 2 categorias, melhor filme internacional
e a Fernanda em melhor atriz. Uau! A Fernanda Torres. E melhor fotografia também, notícias atualizadas. Nosso diretor de de imagem dizendo. 4 categorias, então, melhor filme internacional, melhor atriz e melhor fotografia. Demais. Vamos realmente atualizando lindo. se tiver outras indicações. Antes de eu falar o meu Terra Plana, eu queria contar um caso rapidinho, porque o que eu tinha pensado pro Terra Plana dessa semana era uma foto que eu tinha visto nas redes sociais, muito rapidamente, da posse do Trump, que era o Javier Milei, presidente da Argentina, beijando a bandeira dos Estados Unidos. E hoje eu não consegui achar essa foto, e aí uma hora eu vi que a foto tinha sido criada por inteligência artificial. Olha só. Então eu já ia cair numa notícia falsa, mas pra mim era tão possível que o Milei beijasse a bandeira dos Estados Unidos que nem passou pela minha cabeça. Mas aí perdi meu Terra Plana de hoje. E aí eu vou vir com Terra Plana nacional, ainda que de um assunto internacional. Não sei se vocês viram, mas no dia da posse do Trump, né, na segunda-feira, no dia 20 de janeiro, também foi lançada uma proposta aqui no Brasil. O Brasil vai sediar a COP30, né, em novembro, em Belém. E aí, uma parte de políticos, ruralistas, né, dos setores ligados ao agronegócio, estão propondo uma COP do agronegócio em outubro, em Marabá. E eles mandaram um convite para o Donald Trump, ali na segunda-feira, uma parte na delegação, né, entre os políticos que acompanharam a posse do Trump, estava a Silvia Waiapi, que é uma deputada federal indígena do PL, da extrema-direita, e ela levou o convite para o Trump participar da COP do Agro no mesmo dia que ele se retira ali do Acordo de Paris. E para mim é um terra plana porque é uma COP que já parte do pressuposto do negacionismo climático, né? Que o agronegócio será capaz de discutir soluções climáticas. Então, para mim, esse é o nosso terra plana, que é sobre... que vai pro mundo, mas é um assunto doméstico também. Eu fiquei imaginando como é que vai ser esse evento, assim, um Lollapalooza do agronegócio com Ana Castela fazendo um show pro Trump, sabe? Uma coisa assim, meio... Não sei, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas tem potencial, seu Terra Plana. Vamos acompanhar daqui. Bom, e eu vou finalizar o quadro também com o meu Terra Plana e, claro, vou trazer ela, Michelle Bolsonaro, que estrelou nesse momento da posse do Trump, primeiro sendo vetada na posse oficial, né? Isso já poderia ser um terra plana, um potencial terra plana, mas ela foi além. Ela foi para uma das festas, das celebrações que acontecem ali, né? Que são tradicionais nas posses dos presidentes norte-americanos, e levou uma foto de Jair Bolsonaro. E, não contente, ela mostrou a foto para todas as pessoas. Na foto que está na tela nesse momento, para quem está assistindo pelo YouTube, Jair Bolsonaro está com a faixa presidencial ainda. O curioso também desse Terra Plana é que ela, pessoalmente, não postou esse momento nas suas redes. Quem postou foi um ex-ministro de Bolsonaro que estava acompanhando essa comitiva também, e ele, que é o Gilson Machado, e ele coloca, o que me deixa ainda mais terra plana nessa história, ele coloca a legenda, vale mais que 1000 palavras. Então, assim, eu fico pensando como é que ela chegou nas pessoas e mostrou, né, esse é o Bolsonaro, é o presidente, qual foi o diálogo que ela teve com as pessoas com a foto do marido. Porque ele não estava lá, né? Como é que ela explicou? E que não estava na posse oficial, ela só conseguiu ir na festa porque foi vetada, enfim. É muito terra plana essa galera, assim. Esse pra mim foi a cereja do bolo de todas as bizarrices que aconteceram nessa posse do Trump hoje. Então, tá aí meu terra plana pra deixar a Stephanie decidir quem é o vencedor ou a vencedora dessa semana. Olha, de novo tá difícil, porque... a gente tá se empenhando nisso. Mas eu acho que a notícia que a Monice trouxe é a definição de terraplanície, assim, uma COP para falar do negacionismo, para botar mais energia na agenda que nos trouxe para a COP, que trouxe a crise climática, eu acho que já é absurdo. Mas aí convidar o Trump já é a cereja do bolo, assim, eu acho uma galera muito iludida e achei muito engraçado, mas trágico também.
É bem... Aquele rir pra não chorar. Exatamente. Por enquanto a gente está podendo rir, né, dessa situação. Provavelmente esse Terra Plana vai voltar quando a COP acontecer. Vamos ver se isso vai, de fato, se concretizar, né? Mas é isso, né, Gabo? Eu acho que a Stephanie escolheu bem aqui, mesmo sendo competitiva, eu concordo com a decisão da Stephanie aqui. E aproveito, Gabo, para te agradecer por mais um estrangeiro aqui com a gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Um abraço para você. Abraços. E o único que eu fico assim chateado é que com o terraplanismo, isto é engraçado, mas é bem de terror também. Então vai ficando assim como filme de terror velho e horrível, que também é engraçado, mas... Você definiu bem, Gabo. É sempre uma mistura de comédia e de terror. Vai ficar mais difícil pra gente, porque vai essa linha tênue, né, que a gente vai precisar entender aqui para trazer as notícias pro Terra Plana. E o Trump deve ser figurinha constante nesse nosso quadro, né? Assim como é o Milley, assim como a gente tem nossos preferidos desse quadro. Sim, a gente já tá pensando numa figurinha, Stephanie, assim, selo Milley de terraplanice e agora selo Trump de terraplanice. Acho que vai bem, né, Stephanie? Aproveito para te agradecer também pela sua presença aqui, pela sua análise sempre muito boa. Obrigada demais. Obrigada, gente. Bom, estamos encerrando aqui mais um Estrangeiro. Continue acompanhando a nossa cobertura no site brasildefato.com.br, também nas redes sociais. Estamos aí em todas as plataformas e esperamos você nessa cobertura aqui do Brasil de Fato. Moni, obrigada mais uma vez. Obrigada, Cami. Obrigado, Gabo. Obrigada, Stephanie. Tamo aqui. Semana que vem a gente está de volta, viu? Toda quinta-feira, 10 horas, nesse mesmo bate-horário e bate-canal. Esperamos você. Até lá! O Estrangeiro hoje foi apresentado por mim, Monize Ravena, e por Camila Salmásio. A direção e produção é de Letícia Holanda. A direção de imagens, Vitor Shimomura. Edição e sonorização é da Lua Gattinoni. Na operação do switch, Eduardo Quirino e Otávio Oliveira. E a identidade visual é da Beatriz Zupo. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é minha, Monize Ravena, a coordenação de redes sociais da Rafaela Cury e a direção executiva, Nina Fidelis.